não é bom fazer esse tipo de ação agora. Você não vai digerir bem o alimento. Pode ter uma azia depois. Tá bom, tranquilo. Não tem problema não. Tá certo. Caso eu não termine aqui a aula, o conteúdo sobre Hans Kelsen, eu vou postar uma aula lá, a continuação da aula, na verdade, lá na plataforma, tá? Então, caso não termine, por favor, assistam depois, tá? A continuação, porque nós não temos tempo assim para... Cada aula será um pensador. Acho que vocês perceberam aí, né? Cada dia será um pensador. De tal modo que, no final, teremos o seminário integrador. Não, rapaz. Ah, sim, vou falar. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Bem, seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada, né? Então, vamos começar a aula Filosofia Geral Jurídica, hoje com uma postura mais jurídica do que jus, né? Evidentemente, ainda mais jurídica, né? Do que uma postura assim sociológica, antropológica, ou até mesmo filosófica da filosofia em si, porque o pensador que nós vamos estudar, ele se afasta um pouco dessas outras ciências, dessas outras áreas, para assim dar fôlego ao direito, de poder ser direito, né, de poder, de fato, assumir a sua personalidade como ciência jurídica, né? Acho que vocês estão percebendo a dinâmica que nós estamos postulando aqui no curso de Filosofia Geral e Jurídica. Primeiro momento, nós vimos a filosofia clássica, né, com Sócrates, Platão, Aristóteles, antes disso, os pré-socráticos, os sofistas, que nesse período ainda existe também uma filosofia da natureza, né, uma visão ainda, né, mais, vamos dizer assim, cosmológica, né, do mundo, e depois com a reviravolta socrática, o movimento socrático, tendo assim o homem no centro, né, das discussões, o homem razão, o homem que pensa também a polis grega. E aí nós nos dedicamos mais a Aristóteles, nós nos dedicamos à justiça, a distribuição que Aristóteles faz, a categorização, a sistematização que Aristóteles propõe entre justiça corretiva, distributiva, comutativa, né? As várias acepções do justo natural, né, que Aristóteles propõe, faz, né? Sendo um dos pensadores do mundo antigo que mais teve assim a sua, vamos dizer assim, importância no que diz respeito à escrita com relação ao direito, né? Escrevendo assim a obra política, a Ética Nicômaco, tá? E já em Aristóteles se percebe o justo natural, ou seja, a justiça natural, aquela justiça que emana da própria natureza, não como não através de uma entidade, mas sim que é uma justiça dada, né, do próprio cosmos, que posteriormente irá ser chamada de justnaturalismo, né, justnaturalismo. Depois nós vimos, em en passant, a justiça no período medieval, tendo como uma centralidade, mudando de paradigma, né? Veja que nós estávamos na justiça no período antigo, um paradigma
o homem como centro, né? O homem como ser racional que reflete sobre as suas circunstâncias, sobre seus problemas ali, não são mais deuses enfim, medusas e lendas e que respondem os problemas do homem, não. Agora, o próprio homem que irá construir, assim, a solução para os seus problemas. No período medieval, nós percebemos essa mudança de paradigma, novamente, né? Essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo, né? De discussão, passando, assim, para tendo como essa relação entre o homem, desculpa, o homem e Deus, né? O homem e Deus, né? Ou seja, agora sim, tendo essa como maior preponderância assim das discussões, Deus, né? Deus como a centralidade das discussões, da problematização. No entanto, pensadores como Tomás de Aquino, ele não irá, e também Agostinho, Anselmo, eles não irão é ótimo. Esses pensadores não vão, assim, renegar a liberdade do homem, né? Renegar a liberdade do homem. Ou seja, eles irão ainda postular o homem como ser criador, né, de princípios, mas de maneira ainda atenuada, né, sendo subordinado, evidentemente, a um ser supremo, né, a Deus, tá? Mas a liberdade, né, para esses pensadores que eu acabo de falar, Agostinho, Anselmo e o próprio Tomás de Aquino, é fundamental, né, fundamental. Eles não castram a liberdade do ser humano, tá? No sentido de impedi-lo, né, de agir. Agora, você age em conformidade, evidentemente, com a lei divina. Você deve agir em conformidade com a lei divina, tá? Uma liberdade cerceada, né? Uma liberdade cerceada. Liberdade dentro ali dos princípios da igreja e do período, do momento. E aí, claro, vocês sabem o desenrolar dessa história, né? Sabem o desenrolar da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, e surge, então, Hugo Grossio e Samuel Pufdorf como pensadores que irão raciocinar e refletir sobre o direito natural, que até então é subordinado a um Deus, e o justnaturalismo, que aí, né, nesse período, não tem esse nome ainda, né, o direito natural, passa a ser deslaicizado, né? Ou seja, não é subordinado a uma igreja ou a Deus, mas continua sendo direito natural, né? Tendo assim, vamos dizer, esse crivo de estar preso a um modelo sagrado, a um modelo, né, dogmático, né? E aí sim, o Hugo Gross vai falar, olha, não, existe o direito natural, mas não é subordinar. Independentemente da existência de Deus, ele irá existir o direito natural, que é o direito à vida, à liberdade. E aí, com John Locke também irá falar do direito à propriedade, né? Tá bom? Então, com a Revolução Francesa, século XVIII, ainda persiste esse modelo, né, de justnaturalismo. Apesar que o homem passa a criar leis, né? Passa a criar leis e como criador de leis, mas mesmo criando leis, essas leis estão subordinadas ao direito natural, ao justnaturalismo, né? Então, direito positivo, as constituições que irão surgindo, né, vão sendo criadas à luz, né, à luz desse direito natural, do justnaturalismo. Embora haja uma postura agora de autonomia, nós vimos aí com Immanuel Kant, né, século 18, 19, né, entre essa virada de séculos, Immanuel Kant viveu, ele
aposta também na autonomia do homem. O homem, um legislador, como um legislador tanto de si, como também promotor de leis, né? Ou seja, criador de leis, protagonista de leis. Mas estas leis estão subordinadas, ainda estão subordinadas ao direito natural. Embora existam leis positivas, né? Leis positivas, mas estão subordinadas ao direito natural, ainda tem essa visão dos 10 mandamentos, né? Enfim. Desse modo, né, enfim, todos esses pensadores que nós vimos do período moderno ainda estão subordinados a um modelo, a um paradigma justnaturalista de criar leis, né? Criar leis. Embora eles apoiem a ideia, e acho que vocês estão entendendo, apoiem a ideia de que deve existir, aí Montesquieu, nós vimos, legislativo, executivo, judiciário, né? A tripartição dos poderes, embora haja essa distinção e essa interdependência, a lei limita a lei, né? Enfim, existe, né, nesse período ainda, a dependência de um direito natural, né? De um direito natural clássico, né? Tendo origem lá no período, enfim, aristotélico, medieval, tal. Com Kant, né, há uma ebulição, realmente o homem passa a ser senhor de si, vocês colocaram lá no Padlet, eu observei as respostas de vocês, eu constatei que muitos leram, mas outros não leram, colocaram subjetivamente, e isso não pode acontecer. Quando se pede uma atividade que é para ler determinado texto, espera-se que leiam esse texto para fazer a atividade. Texto curto, né, pequeno, de fácil compreensão. Mas, enfim, desse modo, surgem outras figuras, né, que nós estamos tentando aí finalizar os slides, né, eu faço questão de fazer os slides, porque é uma forma também de vocês poderem revisar através dos slides, né, e façam slides mais completos, assim, esquematizados, né, para que vocês possam, outros nem tanto, eu faço questão de ler para interpretar, juntamente com vocês, eu sei que vocês estão na casa de vocês assistindo essas videoaulas. E Hegel, né, Hegel surge também como discípulo, ou até mesmo como herdeiro de uma filosofia kantiana, né, mas irá criticar Kant, melhorar a filosofia kantiana, evidentemente, e já começa aí esse movimento de desapego, né, do direito natural, né, do direito natural, apesar que Hegel ainda continua refém do direito natural, né, irá surgir a figura dele, né, do espírito absoluto, que é um espírito que ninguém, os meros mortais, né, como nós, vamos custar ainda para alcançar esse espírito absoluto. Espero que vocês tenham assistido a primeira e segunda aula de Hegel, que está na plataforma já. Eu vejo as visualizações no YouTube, porque eu coloco lá como não listado. E as únicas pessoas que comentam, a Kainan geralmente comenta, não é obrigado a comentar também, mas eu vejo as visualizações, 3, 4, uma turma de 30 alunos, só 3, 4 pessoas assistirem, é muito pouco, né? Muito pouco. Então, assistam as aulas que nós postamos lá, faço com a maior dedicação, madrugo às vezes, porque a internet é melhor de madrugada, então, por favor, assistam. E anotem, enfim, questione lá mesmo no YouTube, né? No chat, não tem problema nos comentários. Ou mandem um WhatsApp, enfim. E eu respondo lá no YouTube também. Bem, nesse período também surge a figura, né, do Marx. Vamos retomar sempre Hegel e Marx também, né? Que vai ser lançada a aula também na plataforma, tá bom? Irá ser lançada as aulas na plataforma. Esses pensadores têm o ponto de conexão, que é a dialética, mas para por aí também a conexão deles, né? Ponto. Só isso que, de certo modo, une os dois, né? Tem a similaridade e a semelhança. O resto
Marx foi discípulo, né, podemos assim dizer, de Hegel, mas logo abandonou essas ideias, a ideia mais teórica e abstrata da filosofia. A filosofia hegeliana não tem nada de prática em si, praxis em si, mas e já Marx, não, a filosofia acontece na prática para ele, né? É praxis pura, né? Ou seja, no sentido de fazer filosofia para Marx é agir agora, né? No viver e fazer, a filosofia do concreto, né? A filosofia da concretude, tá? Apesar que na aula eu ilustro alguns pontos, alguns exemplos, para se tornar mais palpável a filosofia hegeliana, que de fato é uma filosofia muito hermética, é uma leitura muito hermética, é muito difícil, muito complexa, não é exagero o que eu estou falando, né? Não é exagero o que eu estou falando. De fato, né, é uma filosofia, um pensador que exige muito esforço, né, cognitivo para que você entenda, né? Mais do que o próprio Kant, até. Né? Mais do que o próprio Kant. Tá? Bem, mas voltando aqui, depois desse parênteses entre Hegel e Marx, né, entre essa dinamite, né, essas duas, né, vertentes que não tem esse diálogo, né, a não ser essa noção de dialética, muito bonita entre eles dois. Leiam os capítulos de Hegel e Marx no livro de Eduardo Bittar, que já está na plataforma, os capítulos recortados, bonitinhos para vocês. Bem, surge, então, Primeira Guerra Mundial. Estoura a Primeira Guerra Mundial, né, ali por volta do início do século XX, né, como vocês sabem, 1914, 15, 16, 17, e, nesse período, há uma corrente de pensamento que brota no direito com uma pulsão que desapega, né, que tem esse desapego pelo direito natural, pelo jus naturalismo. Aí sim é uma reviravolta, né, no direito. Porque até então existia a criação de leis, existiam doutrinadores, juízes, magistrados, o legislativo criando leis, mas sempre reféns do direito natural, né, dos 10 mandamentos, o direito à vida, à liberdade, como direitos da natureza, próprio da natureza. Tá? Ou subordinados a um ente superior, a um Deus, enfim. Entenda como você pode optar por qual corrente que quiser, né? Agora, com o direito positivo, o positivismo, não, o positivismo, ele irá, olha, direito natural, obrigado por você existir, mas não tem acordo com o direito natural, certo? Não tem acordo. Positivismo, e aí, de vertente kelsiana, de Hans Kelsen, por isso que se fala em teoria pura do direito. Em teoria pura do direito, está aqui o livro dele, né? Teoria pura do direito, de Hans Kelsen, né? É um livro de fôlego, né? Tem disponível na internet, vocês podem baixar, né? Se vocês quiserem ler, né? Por curiosidade, eu recomendo, mas o capítulo também vai estar na plataforma e os slides também. Bem, nessa vertente, o próprio nome da obra já diz, já é um alerta para o leitor. Olha, teoria pura do direito, de tal modo que nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhuma chaga de outras ciências podem interferir no direito. Direito pelo direito. Ponto. Não tem filosofia, não tem sociologia, não tem antropologia, não. É o direito pelo direito. É aqui a norma pela norma. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E aí irá surgir essa nova vertente. Vocês observaram que tem uma primeira vertente, que é o justnaturalismo, né? Outra vertente, que é um positivismo mais, ou um direito positivo, que é refém, continua refém do direito natural. E agora, outra virada, outra mudança de paradigma
paradigma de modelo, surge o positivismo jurídico, né? Falar em positivismo jurídico, lembre-se, o direito brasileiro é um direito positivo, né? É um direito positivo, tá? Por mais que exista jurisprudências, e esses entendimentos, quando são utilizados recorrentemente, né, eles se tornam princípios, né, que irão ser seguidos pelos tribunais, pelos magistrados, enfim, e servem de suporte para elaboração de peças, de processos, para fundamentação, mas o direito brasileiro é um direito positivo. Por isso que existem várias leis, muitas leis, e um legislativo muito dinâmico na elaboração de leis. O direito norte-americano é um direito jurisprudencial, né? É um direito que tem lá 13 princípios, mas a base do direito norte-americano é a circunstancialidade, né? São os casos, né, que tem. Se vocês, por exemplo, assistirem um filme que eu já recomendei para vocês, O Homem que Fazia Chover, o advogado, o jovem advogado, vai se desdobrar em dois, juntamente com seu assistente ali, para conseguir casos e provar jurisprudencialmente que aquele caso já houve decisões em outros estados favorável ou não àquele determinado problema, determinada situação, né? Certo? Então, aqui nós estamos com o nosso Hans Kelsen, tá? Hans Kelsen, que ele irá influenciar toda uma estrutura, assim como Kant influenciou, né, mais focado assim na filosofia, o Hans Kelsen irá, nossa, como ele irá revolucionar o direito, né, revolucionar a ciência jurídica, tá? E, claro, causando polêmica. Como é que nós não vamos utilizar outras interpretações, outras ciências? Vamos julgar a lei friamente, né, o que está ali? Vamos hierarquizar a lei, né? Hierarquizar. E aí tem outra discussão muito forte, né, no direito, com relação aos direitos humanos. Hans Kelsen, a pirâmide de Hans Kelsen não serve para os direitos humanos, porque ali existe uma hierarquização de leis, né? Já para os direitos humanos não há essa hierarquização de qual direito é mais importante que o outro, todos são direitos e são importantes, né, de igual modo, tá? Bem, claro, evidentemente que a dignidade tem o seu peso fundamental ali nos direitos humanos, tá bom? Então, o que se propõe essa aula é discutir, diante de todo esse cenário que nós percorremos, é falar sobre Hans Kelsen, tá? Mas antes de falar sobre Hans Kelsen, me permitam falar um pouco sobre o seminário integrador, tá bom? Abrir esse parênteses, guardem esse pensamento de Hans Kelsen, da teoria pura do direito pelo direito, da norma pela norma, a lei é dura, mas deve ser cumprida, positivismo jurídico, guardem, e esses 3 pontos, esses 3 momentos que nós falamos. O seminário integrador, como o próprio nome já diz, integra. Exemplo prático, e para mim a filosofia é prática, né? Ela se constrói realmente nas discussões, no diálogo, no dinamismo, e aí Habermas já vai falar, né, do agir comunicativo, tá? Bem, o seminário integrador, temos um caso, exemplo, temos um caso de ética, um advogado, ele foi preso em flagrante, no exercício de sua profissão, por ludibriar ali um idoso diante ali do recebimento de um benefício. Pronto, esse caso foi julgado, o advogado foi condenado, né, enfim, foi suspenso, foi cancelada ali suspensa a sua carteira de ordem e tal. Teve as sanções devidas. Vamos pegar esse caso e vamos ler, vamos estudar em grupos, né? Cada professor ficará
com um grupo, né, responsável por um grupo, e esse professor vai instigar a turma não somente para a disciplina dele, né? Não somente para a disciplina dele. Por exemplo, filosofia geral e jurídica. Vamos abordar esse caso, filosofia geral e jurídica, mas não somente na disciplina de filosofia geral e jurídica. Na disciplina que vocês estão, todas as disciplinas que vocês estão cursando nesse semestre. Por exemplo, ciência política, teoria geral do direito, né? O que mais? Metodologia científica, em todas as... Esse professor, o grupo, irá apresentar a sua interpretação, a sua abordagem, né? À luz de todas essas disciplinas, tá? Então, o que a filosofia do direito vai falar sobre esse caso? O que a metodologia científica tem para oferecer, para resolver, ou até mesmo para conduzir uma discussão para esse caso? Né? O que a teoria geral do direito tem para esclarecer sobre esse caso? Compreenderam? Então, integra as disciplinas em um denominador comum, que é o caso, em determinado caso, né? Pode ser esse ou outro, tá? O que nós, professores, enfim, a coordenação vai propor. Compreenderam, então, que é um seminário integrador? Então, tem um caso onde a interdisciplinaridade, ou seja, todas as disciplinas irão conversar entre si para apresentar o que cada disciplina tem, né, a contribuir com aquele caso em específico, tá? Pronto, é isso. Insisto, no dia que vocês forem apresentar, vocês não vão apresentar para uma disciplina. Não, então, filosofia do direito é isso. Não. Todas as disciplinas, né? Vocês irão dialogar com todas as disciplinas. E aí, cada uma irá contribuir, né, nesse determinado caso, tá? Final do mês, né? Final do mês de junho, tá? 2 semanas de seminários, né? 2 semanas de seminários, tá bom? E aí, no plano já tem lá, né? As 2 últimas semanas de junho já podem deixar aí. É tanto que, como é uma atividade que exige muito tempo, muita reflexão, muito debate, só temos 2 atividades. Uma que vale 4 pontos, que é uma resenha que vocês vão fazer de um livro. Não sei fazer resenha, vai aprender, claro, né? De um livro, de um ensaio. Esse ensaio temos aqui essa obra, né, sobre necropolítica, é uma obra fininha, né, de Achille Mbembe, é um ensaio, vocês irão resenhar essa obra, né, vale 4 pontos, né, 4 pontos. Tá bom? E o seminário integrador, 6 pontos. Por quê? Porque demanda tempo, é um esforço que vocês farão, né, para dialogar com todas as disciplinas. E, claro, vocês podem apresentar um relatório desse seminário, grupo, né? Por exemplo, o grupo é composto por 5 pessoas, as 5 pessoas irá, né, evidentemente, colaborar ali num relatório coletivo, né, uma escrita coletiva, né? Eu vou divulgar, até o Lohan mandou mensagem à tarde, eu vou divulgar após assim, umas 10 horas, né? Eu espero que compreenda o horário, tá? Eu vou divulgar o link lá no grupo, onde eu vou apresentar para vocês um seminário do ano passado, né? De um dia do ano passado. E vocês vão ter a noção de como é que é. Um desses grupos eu estava coordenando, tá? Um desses grupos eu estava coordenando. E aí o grupo, né? Pelo menos os meus grupos foram muito criativos. Eles prepararam banners, eles prepararam vídeos, estimulando a comunidade acadêmica a participar, porque é aqui online, né, é ao vivo. E aí eles começaram a dinamizar, né, para valer ali a discussão, né, foi muito bonito, foi muito bom. Tivemos aí 50 pessoas na sala, né, nesses dias. Então, o grupo tem que agregar pessoas, a faculdade tem cerca de 200 alunos, aproximadamente aí. Então, quanto mais audiência, melhor, né? Quanto mais audiência, melhor. Então, pode preparar vídeos, pode, né, chamar a comunidade acadêmica, as outras turmas, apresentar o que vai ser abordado no dia, enfim, através de banners, de folders virtuais, de GIFs, de memes, enfim, sobre o que vai ser abordado.
Os grupos, né, que nós coordenamos foram bem ativos, né, bem dinâmicos e fizeram, né, um bom trabalho. Tá? Agora, quem não participar, zera. Ponto. Né? Teve estudantes que ganharam 1 ponto. Ora, você perder ali 6 pontos. Eita! 6 pontos é muita coisa, né? Teve aluno que não abria a boca no grupo do WhatsApp. Então, também não pode colocar só interessante, né? O estudante de interessante. Interessante essa fala. Muito bom. Não, você já logo percebe que ele só está concordando, não está dinamizando a discussão. Né? Se for para só concordar, eu mesmo faço. Não precisa, assim, dos diferentes. Né? Então, não precisa. Tá? Então, dinamizem. Tá certo? Aqui nós temos o quê? 14 estudantes. Geralmente são os mesmos que participam das aulas. Tem estudante aqui que eu nunca nem vi a foto esse ano, esse semestre, né? Então, assim, é só para uma reflexão, para, né, mostrar, será que o que eu estou fazendo aqui no curso, né? Porque vai passar o resto do período assim? Né? Não pode. O período do ano, né? Não pode, você tem que, na medida do possível, é claro, temos atribuições, mas se não puder assistir a aula agora, assiste depois, tem que assistir a aula, não pode ficar sem conteúdo, né? Sem a aula, sem as anotações, sem o questionamento, né? Bom, o Lucas sempre, eu posso esperar, o Lucas sempre, ele não está aqui? Acho que não. Ele sempre questiona lá no chat, no comentário do YouTube. Sempre. Coloca um comentário, alguma coisa, tá bom? Ele sempre faz, né? Não é obrigado a fazer, mas eu acho bom. Motiva até o professor, né? Valoriza. O Lohan tá perguntando aqui se a nota... a nota é individual. A nota é individual. Única para todas as disciplinas. Isso mesmo. Para todos. Por exemplo, se aqui você, Lohan, tá no meu grupo, Lohan, Clóvis, Maurício, Daniel. E Danilo, né? Danilo e Daniel. Isso, curte os vídeos, eu vejo lá, eu vejo, tá? Tá bom? Então, vocês estão aí, o grupo, né, em consenso ali, de fato, eles, tem 5, né? Tiraram 5, 5,5, né? E aí sim, eu vou distribuir a nota para os outros professores. Olha, professor Rafael, professor Cristiano, professora Marta, o grupo, o Lohan tirou 5,5, Danilo tinha 5,5, Maurício 5,5, Cláudio 5,5, Daniel 5,5, todos do grupo tiraram 5,5. E aí, para todas as disciplinas, tá? Tá bom? Porque é a colaboração aqui naquele grupo ali no seminário, tá? Todos irão apresentar. Claro, elege uma pessoa, né? Nos grupos que eu coordenei ano passado, nós elegemos 2. E aí eles iam, cada slide um fazia, né? Para não ficar chato. Também só uma pessoa apresentando. E iam conversando. Eles, interessante que fizeram uma performance, fizeram uma espécie de diálogo, né? Entre, né, de um slide para o outro. No grupo de direitos humanos, por exemplo, foi assim, no 10º bloco, né? Bem, a forma criativa, vocês que vão decidir. Podem apresentar vídeos curtinhos, né? Fiquem à vontade. Aí é com vocês, tá? Pronto, ok? O Lohan quer falar? Pode falar. Não, já esclareceu, né? Então, basicamente é isso, seminário integrador. As notas da segunda unidade já estão na plataforma. Caso de dúvida, você pode entrar em contato, não tem obstáculo nenhum em revisar a nota. É um retrabalho para o professor, mas você sabe o trabalho, as atividades que vocês fizeram, né? Não tem como, vamos dizer assim, você ser injusto consigo mesmo, né? Querer uma nota que você não trabalhou para conseguir, né? Então, a nota que está ali, eu acho que justa, né? É justa. Tá bom? Também olhei esse lado da participação, eu vejo, né? Não é a nota limpa e seca ali, não é só a teoria pura, né? Eu queria 10. Ah, todo mundo quer 10, né? Mas sua nota foi boa, né? Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá bom? Então, se você não tirou a nota boa, tente se esforçar mais nesse trabalho. Tem que se esforçar mais nesse trabalho, porque é um trabalho decisivo para o semestre.
né? Um trabalho decisivo. Vale 6. É um trabalho de peso, né? De peso. Então, 2 atividades somente, uma resenha, que inclusive você já pode até começar a ler o livro, né? Livro finíssimo aqui, dá para ler em 2, né? Enfim, um dia ali você pega para ler e entender, 71 páginas só, então não tem dificuldade. É um livro de fácil compreensão, um livro que temos aqui reverberações em todos os campos, a necropolítica ela vai percorrer, tá bom? Tem PDF, sim, na internet, você pode buscar, em PDF, Necropolítica, de Achille Mbembe. Esse pensador nós vamos estudar também, né? Tá lá na lista de pensadores. Como eu disse, nem todos os pensadores serão objeto de atividade, por isso que eu peço que não, tomara que vocês não percam o interesse. Ah, não vou participar da aula, não tem atividade mesmo? Não, né? Então, pelo conhecimento, nós estamos aqui também pelo conhecimento. Para chegar mais adiante, e alguém falar de Achille Mbembe, não sei quem é. E aí vai o aluno sempre, o estudante, culpa do professor. Não, aqui não. E tenho orgulho de dizer que nós vamos desde os pré-socráticos até Habermas, até John Rawls, né? Até o Achille Mbembe, que é um filósofo que ainda está vivo. Né? Então, não. Aqui nós temos provas que, de fato, filosofamos desde a era clássica até a contemporaneidade, né? Tá bom, gente? Então, pois não, pode falar. A gente não vê nenhum jurista brasileiro ou só mais na frente? O jurista brasileiro, acho que vocês vão ficar o encargo aí do professor Cristiano. É uma boa pergunta, né? Do professor Cristiano, do professor Ângelo, em direito constitucional, né? Com certeza eles vão falar em Paulo Bonavides, né? No próprio Miguel Reale, com certeza estão vendo, né? O Barroso também, Luiz Roberto Barroso, tem vários livros, mas com uma pegada mais constitucionalista. Em questões mais filosóficas, assim. Questões mais filosóficas, nós temos a Djamila Ribeiro, né? O próprio Eduardo Bittar, né? Como o Gessé de Souza, né? Mais sociológica, né? Uma pegada mais sociológica. Mas sempre os filósofos brasileiros, aqui no sentido de filosofia do direito, no curso de direito, eles vão ter essa abordagem jurídica da filosofia, como o próprio Miguel Reale, né? Bom? Mas se você tiver interesse em apresentar algum pensador, né? Porque, como vocês sabem, a gama de pensadores é muito grande. Se tiver interesse em apresentar, por exemplo, professor, eu gostaria de apresentar aqui o Paulo Bonavides. Eu posso deixar aqui você apresentar 20 minutos da aula, o pensador do pensamento de Paulo Bonavides sobre direitos humanos, né? Inclusive, ele faleceu ano passado, até, né? Professor da Federal do Ceará, salvo engano. Isso, acho que sim. Tá bom? Tá certo? Se você quiser, pode ficar à vontade. Tá bom? Assim como também não temos nenhuma jurista, filósofa, mulher, né? Brasileira. Temos a Djamila Ribeiro, né? Que é uma pensadora que vai falar mais sobre esse lugar de fala, né? Sobre essa questão da filosofia africana. Mas já temos aqui, claro, não desmerecendo a Djamila, mas já temos o Achille Mbembe, que é um camaronês, que ainda está na crista da onda, né? Esse conceito é muito novo, está sendo muito debatido hoje em dia, né? Muito debatido. Por falar em Achille Mbembe, viu, Kainan? Se você quiser, tranquilo, você pode apresentar, mas não temos, assim, aqui no curso, né, um tempo, né, hábil para falar sobre um outro pensador de matriz brasileira, né? Talvez seja uma proposta, e agradeço a sugestão proposta para os próximos cursos, para as próximas turmas, inserirmos aí um brasileiro, né? Um brasileiro, tá bom? Mas o professor Cristiano, com certeza, ele deve estar ouvindo falar muito de Miguel Reale, né? Então, já pode se considerar, assim, um jus filósofo, né? O Miguel Reale. Bem, por falar em necropolítica, nós temos um grupo de discussão sobre direitos humanos e necropolítica, que, infelizmente, não será possível
a atuação desse grupo de discussão, porque já estamos já quase no final do semestre. Não tem tanto, assim, não geraria êxito, né, um grupo de discussão só de um mês, praticamente. Por isso que nós vamos fazer a resenha desse livro. Bem, tem outro recado, mas amanhã eu falo, porque senão vai ficar aula só de recados. Vamos partir agora. Alguma dúvida ainda? Vocês têm alguma dúvida? Não? Ok, tem não, né? Tá. Então, já tem 2 aulas sobre Hegel lá na plataforma, espero que vocês tenham assistido, né? Eu vou tentar fazer as aulas mais curtas, assim, para vocês não cansarem, né? E ficarem ouvindo minha voz e tal. Mas se eu estiver falando muito devagar, né? Vocês podem acelerar o vídeo só um pouquinho, né? 1.25, não sei se vocês têm o hábito de fazer isso. Tem essa ferramenta lá no YouTube de acelerar, numa catraquinha, né? Tem lá configurações, você pode acelerar o vídeo, só um pouquinho a mais. Ixi, é Ferrari, né? Aí 1.5 fica bem estranho. Mas tá bom, eu também às vezes coloco, né? Dependendo da discussão, eu coloco. Bem, então vamos lá. Sobre Hans Kelsen. O normativismo de Hans Kelsen. Bem, podemos observar, e aí nós temos aí o contexto histórico, este é Hans Kelsen. Primeiro ponto da nossa aula, nós vamos abordar esses tópicos, né, esses aspectos, vida e obra de Hans Kelsen, e os conceitos fundamentais desse pensador muito, mas muito importante, não somente para a filosofia do direito, né, mas para o direito, né, todas as discussões, todas as criações de normas, de leis, passa pelo crivo, né, pela pirâmide de Hans Kelsen. A própria Constituição, né, amanhã nós vamos ver onde está na Constituição esses pensadores que nós estamos vendo, o próprio John Locke, o Rousseau, vocês já fizeram, né, até entre em contato com algumas pessoas para melhorar o trabalho, né, e oportunizar a publicação pelo esforço que teve, tá bom? Bem, então, positivismo jurídico e normativismo, ciência do direito, justiça e direito, bom? Bem, esse é o nosso Hans Kelsen, nosso Hans Kelsen é ótimo, né? Não venho, porque nós estamos interpretando, tá bom? Não venho falar que sou feio. Vocês chegarão na velhice, ou à velhice. Nos preocupemos com o que é mais importante, as reflexões. Transcendam. E aqui, por que eu coloco isso? Porque sempre as pessoas falam, né? Principalmente as meninas, né? As acadêmicas falam, eita, mas isso é feio, isso é bonito. Minha irmã tem esse hábito, né? De falar, o pensador é bonito. Tem um aqui mesmo, é mais um literato, Kafka, Franz Kafka. Ele, nossa, como isso é bonito, né? E aí julga o pensador pela aparência física, né? Ó, se chegar em Schopenhauer, um pensador horrível, né? A aparência dele é horrorosa, mas vamos ficar com as ideias, né? Para dar uma descontraída, tá bom? Então, nascimento em Praga, 1881, século XIX, né? O Império Austro-Húngaro, né? Foi criado, claro, e foi criado depois em Viena, né, o Hans Kelsen. Nacionalidade judia, então foi perseguido pelo nazismo, tá certo? Exilou-se nos Estados Unidos, lecionou na Universidade de Berkeley e faleceu em 1973. É importante a data, para nós observarmos, que aqui ele escreveu, ele estudou, ele pensou durante a Primeira e Segunda Guerra. Né? Ele sobreviveu a 2 grandes guerras, tá? Interessante analisar o fenômeno também histórico que o pensador está inserido. Nenhum pensador é anacrônico, ou seja, está fora do tempo. Não, está sempre dentro do tempo e de determinado espaço. Por isso que é interessante nós abordarmos e sabermos também o impacto dessa filosofia no contexto e até mesmo qual a interferência do próprio contexto histórico na filosofia
ou na teoria do pensador. Principais formações, é matemático, filósofo, daí a sua postura positivista, né? Claro, o positivismo surgiu com ele em si, né? Surgiu o positivismo filosófico, surgiu com Augusto Comte, enfim. Tá? Mas vamos entrar nesse mérito, né? O que é mais importante aqui do positivismo. Positivismo jurídico tem como referência Hans Kelsen. Matemático, filósofo, sociólogo, jurista, né? Foi um dos principais responsáveis pela redação da Constituição Austríaca, da Áustria. Foi magistrado por 9 anos da Corte Constitucional da Áustria. Concentrou suas pesquisas na teoria positivista, concentrado na legislação. Veja, na legislação, tá? Concebendo o Estado como uma ordem coercitiva na condição humana. Tá? Uma ordem coercitiva na condição humana. E aí nós vamos ver. Amanhã nós vamos estudar, se nós terminarmos hoje, né, Hans Kelsen, espero que sim, mas se não, não tem problema, a discussão continua amanhã, mas cada semana a gente vai abordar um pensador, tá? Daí a intenção de Hans Kelsen aqui é de justamente encapsular, né? Não quero expressar nenhum juízo de valor aqui, mas encapsular o direito. O direito está atrelado à legislação, à lei. O que está na lei deve ser cumprido, e pronto, e basta, né? Outra pensadora, né, outra filósofa, é Hannah Arendt, que discorda de Hans Kelsen nessa perspectiva, onde ela vai defender o pluralismo de ideias, né, o pluralismo de ideias, e, claro, de tal modo que dialogue também com outras áreas do conhecimento, tá? Escrevi essa obra que transforma... Vocês estão vendo os slides? Sim. Está tudo ok com os slides ou não? Tudo ok, pelo menos para mim. Hã? Sim, aqui tá aparecendo. Tranquilo. Para mim tá ok. Tá bom. Obrigadão aí pela mensagem. Uma turma, eu passei os slides, só no final, professor, você não está passando os slides. Ah, peraí, né? Bem, escrevi essa obra, né, que transformou a noção de justiça e de direito, né, como nós vimos. Insisto nisso. Para entender o direito, é necessário que vocês entendam essas mudanças de paradigma. Vocês sempre vão escutar os professores falando. Estudando para a OAB, da mesma forma. Vocês vão ouvir os professores também falando. A base do direito, a base da... Não somente falando de filosofia do direito, mas da própria Constituição é filosofia. Amanhã nós vamos ver. Onde é que está, então, esses filósofos na Constituição? Vocês já descobriram onde estão aí. Rousseau, por exemplo, né? Não é que os autores se basearam unicamente em Rousseau. Não. Mas veja aí, olha a democracia direta. O Rousseau está ali. Não tem como não dizer, não dar o mérito a esse pensador. Né? Artigo 14, voto direto, está aí, plebiscito, referendo, né? Está aí. Então, esses pensadores impactaram não somente a Constituição, mas todo o universo jurídico. Então, não me venha com essa história, e aí para Hans Kelsen falando, né? Ele é avesso a qualquer forma de justnaturalismo. Ah, não, mas tem um direito natural, o direito que emana, que é inato ao cosmos, que emana de um ser divino. Olha, eu não vejo, eu não posso provar, então, e basta. O direito pelo direito. Então, não vamos... sempre eu venho falando, e vocês, se não assistiram a aula de Hegel, assistam. Razão. Tem que raciocinar, tem que não somente atrelar na teoria de determinado pensador a sua interpretação, ou até mesmo considerar, quando nós falamos, quando você lê razão, você considera a sua razão. Uma razão aqui está no sentido universal da palavra, né? Bem, a teoria pura do direito é reflexo do positivismo científico do século XIX. Positivismo científico, e com isso surgiu positivismo, lembra lá da Revolução Científica, e aí, claro, Augusto Comte também, né? Inclusive, que gerou até o lema da própria bandeira, né, do Brasil.
Depois, o positivismo jurídico como movimento de pensamento antagônico a qualquer teoria naturalista, metafísica, sociológica. Veja, pensamento antagônico, ou seja, o pensamento avesso, oposto, né, a qualquer teoria naturalista, metafísica, sociológica, histórica, antropológica, filosófica. Não. Direito pelo direito. É a compreensão lógica sistemática do direito. Tá? Sua contribuição é notória no sentido de fornecer uma dimensão integrada e científica do direito. Porém, a metodologia porém, uma exceção a essa, uma lacuna, pode-se dizer assim, porém, a metodologia do positivismo jurídico identifica que o que não pode ser provado racionalmente não pode ser conhecido, ao estilo da exatidão matemática. E aí, como Hans Kelsen é matemático, ele equiparou o direito e a ciência jurídica à matemática. Ele quis matematizar o direito. Não é exagero falar isso. Hans Kelsen quis incorporar a linguagem matemática ao direito, né? Sem dúvida nenhuma, retira os fundamentos e as finalidades, contentando-se com o inctu oculi, ou seja, satisfaz as exigências, satisfaz as exigências da observação e da experimentação. Daí restringe-se ao oposto, posito e esuns posito, positivo, né? Ou seja, o positivismo, a lei pela lei, né? O que está ali não deve, e aí, claro, quando eu falo lei pela lei, vocês já estão associando a quem? Ele recebeu influência de quem? A razão pela razão, né? Certo. De quem? Qual filósofo que nós vimos recentemente que fala... Quem? Era Kant. Kant, né? É isso que você falou? Não é ele? Isso, ele recebeu influência de Kant, né? O dever pelo dever, então, a lei pela lei, que está ali, deve ser cumprida. Tá? Bem, qual foi a influência de Hans Kelsen? A influência de Hans Kelsen, ele recebeu influência de Immanuel Kant, recebeu influência de Jeremy Bentham, ele recebeu influência de David Hume, e, claro, dialogou, né, enfim, com Norberto Bobbio. Veja que Norberto Bobbio é um pensador muito longevo, né, viveu muito, né, e conheceu, evidentemente, o pensamento e a pessoa do Hans Kelsen, né. Eu adoro essa foto de Hans Kelsen, porque ele está pensando assim, né, como se fosse um desdém com relação a outros pensadores, como o Ronald Dworkin, né? Os conceitos fundamentais de Hans Kelsen está como se dissesse assim, o que é isso? Está me tirando, né? Porque o Hans Kelsen não concordaria, né, com relação a essa leitura interpretativista de Ronald Dworkin, né? Não. Ronald Dworkin é um pensador norte-americano, né, que também tem um capítulo no livro, né, de Bittar, Eduardo Bittar, vocês podem ler, não será objeto de discussão aqui, por questão mesmo de tempo, né, né, ter um seminário integrador e tal, mas vocês devem ler, devem estudar, por um recorte temático, né, aqui na disciplina. Mas é um pensador muito importante também, que tem contribuído muito com relação ao princípio da razoabilidade, né, da interpretação também. Bem, mas no campo teórico, o jurista procurou lançar bases de uma ciência do direito, excluindo o conceito de seu objeto, o próprio direito. Ou seja, quaisquer referências estranhas, especialmente aquelas de cunho sociológico e axiológico, axiologia no sentido de valores, tá? E é importante, toda palavra diferente que vocês encontrarem, anotem no caderno, né?
anotem no caderno, numa caderneta, enfim, onde vocês quiserem, né? Mas, e depois busquem o significado, para construir, assim, o seu léxico pessoal, né? A sua, vamos dizer assim, o seu dicionário jurídico próprio aí, tá? Filosófico e jurídico. Bem, então, qualquer referências estranhas ao universo jurídico do direito, ou seja, aspectos sociológicos, axiológicos, que considerou por princípio como sendo matéria de estudo de outros ramos, tais como sociologia e filosofia. Então, ele extraiu toda e qualquer impureza. E para Hans Kelsen, o nome é esse, pessoal, é teoria pura do direito. Não tem as intromissões dessas comadres, ou seja, filosofia, sociologia, não. Teoria pura do direito. Sua teoria do direito, como integridade, apresentada em seu livro intitulado Império da Lei, de 1996, né, Ronald Work, né, na qual os juízes interpretam a lei em termos de princípios morais. Isso é totalmente contra, né, totalmente avesso aqui, diferente do que Hans Kelsen apresenta. Estou, ao mesmo tempo, aqui pontuando a ideia de Ronald Dworkin, apesar que nós não vamos adentrar no pensamento dele, mas já fica aqui essa centelha de reflexão para que vocês possam buscá-lo. Olha só, apesar de, né, nesse livro, né, aliás, retomando, nesse livro, O Império das Leis, na qual os juízes interpretam, né, na filosofia segundo Hans Kelsen, não existe essa interpretação comungada, assim, com outras ciências. Né? Está entre as teorias contemporâneas mais influentes sobre a natureza do direito. Ronald Dworkin defendeu uma ideia, né, eu falei isso em 2013, de leitura moral da Constituição dos Estados Unidos e uma abordagem interpretativista do direito e da moralidade. O que Hans Kelsen, se podemos assim, vamos escrever então, ou então vamos fazer uma apresentação entre Hans Kelsen e Ronald Dworkin. Aproximações e dissidências, ou seja, e diferenças, né, distanciamentos. Para Hans Kelsen, não há diálogo com esse tipo de teoria. Né? Não há diálogo com esse tipo de teoria. Né? Ou seja, é uma interpretação aqui, né? O que Ronald Dworkin está propondo. Para Hans Kelsen, não. Hans Kelsen não há essa mescla, né? Essa liquidificação de todas as outras ciências para ajudar o direito. Bem, Hans Kelsen defende o positivismo, já o Ronald Dworkin vai defender o normativismo. Né? O normativismo. Tá? Norma e direito, e aí, claro, ambos aqui, né, pode-se observar que são antinaturalistas, prezam pela norma jurídica, prezam pela organicidade, né, organicidade do direito, né, dura lex sed lex, e, claro, a rigidez. Isso é muito Hans Kelsen, né? Isso é muito Hans Kelsen. A matematização do direito, né? A matematização do direito foi o que Hans Kelsen propôs, né? Foi o que Hans Kelsen propôs, em especial na obra Teoria Pura do Direito. Bem, assim, Kelsen, ele irá, por meio de uma linguagem precisa, rígida, né? Você pode observar no livro dele, é um livro de fôlego, de fato, né? Vocês podem ter como leitura, meta de leitura para as férias também você deve ler. Eu vou descansar não. Eu vou ler. Dever jurídico e o dever ser, é um dos tópicos dele. A estática jurídica é um capítulo dele. Olha o capítulo. Pelo capítulo já dá uma reflexão, né? A estática jurídica, né? Não há que se ter essa dinâmica via filosofia, sociologia, não. É o direito pelo direito, né? E assim, então, Hans Kelsen, por meio de uma linguagem
precisa e rigidamente lógica, abstrair do conceito de direito a ideia de justiça. Porque esta, ou seja, a ideia de justiça, está sempre, invariavelmente, imbricada com valores de bem e mal, certo e errado. Então, para Hans Kelsen, direito, ele eliminou da ciência jurídica a ideia de justiça. Né? O magistrado ali, ao julgar determinado caso, ele deve ser calculista, deve ser rígido, né? Que está na lei, o que deve ser seguido. E aí me vem à mente, né, esse livro que eu já apresentei para vocês, O Caso dos Exploradores da Caverna. O Caso dos Exploradores da Caverna. Desse modo, ao extrair a justiça do direito, não cabendo, portanto, pela imprecisão e fluidez de significado, no conceito de direito universalmente válido, né? Então, ele elimina a noção de justiça, né, do próprio direito, adotados, né, por aquele que a invoca, não cabendo, portanto, pela imprecisão, né, de tal conceito. Desse modo, a ciência do direito, né, a ciência do direito é desprovida de qualquer outra influência, né, não tem outra influência que lhe fosse externa. Assim, alheiar o fenômeno jurídico, ou seja, tornar estranho, né, o fenômeno jurídico, de contaminações externas, né, exteriores, a sua ontologia, a sua o próprio ser direito, né, seria conferir-lhe cientificidade. Nesse sentido, o isolamento do método jurídico seria a chave para a autonomia do direito como ciência. Dessa forma, por meio das ambições de sua teoria, ter-se-ia uma descrição do direito, que correspondesse apenas a uma descrição pura do direito. E aí vemos aqui um comentador, né, Mário Lozano, vai dizer o seguinte, no Problema da Justiça, introdução em Problema da Justiça, que a pureza metodológica perseguida por Kelsen baseia-se na ausência de juízos de valor. Ou seja, o operador do direito ali não pode se incluir, né, emocionalmente, subjetivamente, mais do que emocionalmente. Ou seja, suas experiências anteriores, né, suas vivências anteriores, não podem influenciar em sua decisão. Tá? Então, a ausência de juízo de valor, de que acabamos de falar, ou seja, na unidade sistemática da ciência, volta-se, portanto, para uma nova noção de ciência fundada em pressupostos filosóficos na escola neocantiana, e assim, claro, uma leitura neopositivista, né, do próprio Hans Kelsen, evidentemente, né? Ou seja, os novos positivistas, a nova doutrina positivista é aquela que permite, sim, a bem da verdade, né, essa questão da interferência de outras teorias, né, no universo e na própria ciência jurídica. Para Hans Kelsen, não. Estou falando agora de uma nova leitura de outros pensadores, né, do próprio Barroso, por exemplo, do próprio Miguel Reale, né, em sua teoria tridimensional do direito, né, enfim, tá? Todos são também devedores da teoria de Hans Kelsen. Bom? Bem, tem quem goste da teoria pura. Hans Kelsen prefere com gelo e limão, né? Então, para saber, então, e degustar, né, com mais propriedade, assim, com mais satisfação e com mais prazer, né? A teoria pura do direito, as categorias do ser, é bem kantiano. Kant tem um livro, Crítica da Razão Pura. Hans Kelsen tem a teoria pura do direito. Né? Então, veja a influência até no título, né?
bebendo assim da fonte, como eu falei na aula sobre Kant. Depois de Kant, todo pensador jurídico, todo jurista, irá mencioná-lo. Irá sempre ou criticá-lo ou defendê-lo, enfim, mas deve conhecer Kant, né? Para se ter uma noção do direito. Até mesmo porque ele é uma grande influência aí na questão da própria dignidade humana, o ser humano como um fim em si mesmo e tal. Bem, continuando. As categorias do ser e do dever ser são os polos com os quais lida Hans Kelsen, né? Que distingue realidade e direito, que caminham em flagrante dissintonia em sua teoria pura do direito. Ou seja, independentemente, aí permita-me um parêntese aqui para falar sobre essa obra, né? Fuller. O caso dos caçadores, o caso dos exploradores de caverna. O caso de cavernas. Que conta essa história, né? Uma ficção que três pensadores é ótimo, 3 escavadores, né? Eles vão buscar, assim, enfim, percorrer, né, as entranhas de uma caverna, e lá eles ficam presos, porque há um desabamento, né? Há um desabamento, tem até filmes, né? Mas que já ocorreu, de fato, num túnel, alguma coisa do tipo, né? Se não me engano, foi no Peru. Rodrigo Santoro, ele participou como um dos protagonistas ali. Mas, enfim, o Fuller, e aí vai se desdobrar no julgamento. Mas por que isso? E aí, como que o Hans Kelsen analisaria? Analisaria na letra da lei. Por isso que é muito importante vocês lerem esse livro, é um livro curtinho, que esses 3 escavadores, eles irão ficar presos lá. 3 ou era 4, meu Deus? Fugiu agora. A mente está fraca, né? Enfim. E aí eles irão ficar presos, há um deslizamento, né? Ficam presos. A única saída da caverna é bloqueada. E há todo um aparelhamento, né? Todo o esforço da comunidade para tirá-los de lá. 10 pessoas morrem nessas buscas, porque há outro deslizamento. Enquanto as pessoas, né, os operários estão lá, a equipe de busca está realmente fazendo 10 pessoas morrem. E eles estão lá agonizando de fome, de frio, de sede, enfim. E eles decidem criar uma regra ali, né? Criar uma regra. Qual é essa regra? A regra de quando tiverem passando necessidade, fome mesmo ali de, sabe, comer os dedos e não poder suportar mais, eles vão matar um deles, tirando a sorte, para poder comer e sobreviver. Isso acontece. E olha só, o escavador, né? O escavador que piada, parece obra do acaso mesmo, né? O escavador que propôs essa regra foi o que foi escolhido, né? Ele perdeu através de um sorteio ali, de uma votação, na verdade, né? Não foi sorteio, foi uma votação. E aí ele perdeu e ele foi o escolhido. Isso mesmo, foi escolhido. E ele desistiu, quis desistir. Falei, não, desistir não. Nós vamos lhe matar. E assim aconteceu. Eles mataram, né? Os outros, se me engano, eram 4, sobreviveram 3, né? E até que, enfim, abriram a caverna, tiraram, né, de lá e descobriram que tinha um cadáver ali, foi um assassinato. E aí vai toda uma discussão da corte, passando por 3, 4 juízes. E eu não vou contar o desdobramento do julgamento deles, né? Do julgamento dos juízes, mas é muito interessante vocês verem. E um dos juízes vai realmente ter essa postura bem kelsiana, né? Da teoria pura. O que está na lei? Está na lei é homicídio. Então, vai ser prisão de morte.
É a pena de morte, né? A pena é a morte, tá? E outros irão decidir, não, vamos analisar, tem a questão emocional, estão ali a questão de sobrevivência, né? Há todo um julgamento moral, né? E aí não é mais Hans Kelsen, é um neopositivismo até, uma interpretação da lei. Então é muito, muito interessante esse livro, tá? Esse livro sobre os exploradores da caverna. Eu posso divulgar, nesse caso estou com Hans Kelsen. Mas já pensou se você fosse um dos ali sobreviventes, né? Um dos sobreviventes que cometeu ali um crime, né? Para sobreviver, teve que matar uma das pessoas que estavam lá, um dos seus parceiros ali. E aí, para sobreviver, isso é crime ou não? E aí, então, gera toda uma polêmica dentro do livro, né? Dentro do desenrolar da história. É um clássico da filosofia e do estudo do direito. Leiam. É importantíssima a leitura desse livro para que vocês raciocinem, pensem. É fininho, é curtinho, não tem o quê? Tem até áudio, né? 78 páginas, né? Essa versão aqui, mas tem PDF também, tá? Tem PDF. Tá certo? Então, outros consideram eles inocentes. A pessoa, você cai lá, sobrevivendo, para sobreviver, teve que matar o colega. Né? E aí, claro, está lá na corte. Vai ser votado, né? Vai estar sendo julgado. Está sendo julgado, tem um tribunal do júri, né? É bem interessante o enredo. Leiam, tá? Aproveite o final de semana para ler, para atualizar as disciplinas, tá bom? Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui, né, esse ponto 1, para podermos... Eita, mas é grande, ponto 1. Melhor amanhã nós continuarmos, né, com mais calma, mais tranquilidade, tá? O ponto 1, como é positivismo e normativismo, né? Certo? Então, nós vamos continuar amanhã com Hans Kelsen. O professor Rafael não tem aula, geralmente a aula dele é no segundo horário, né? Ele está acometido aí de chikungunya, melhoras, vai dar tudo certo, tá bom? Mas Hans Kelsen, como o próprio título diz, teoria pura do direito, é a matematização do direito, mais precisamente, é uma quebra da relação entre ser e dever ser, né? Entre ser e dever ser, do ideal e do real, né? Então, que pretende Hans Kelsen operar, para finalizar, operar para deferir o que é jurídico, como fenômeno jurídico puro, do que é não jurídico, como fenômeno cultural, antropológico, ético, metafísico, religioso. Então, essa seara metafísica, religiosa, ética, religiosa, antropológica, filosófica, sociológica, não. O que tem na lei deve ser cumprido. Ponto. Não há que se fazer outras digressões, outras, vamos dizer assim, apresentar para o direito, né, outros subterfúgios, tá bom? Então, a teoria pura do direito equivale a não se defere, né? Não se defere a tarefa de empreender todo esse estudo, mas de empreender uma sistematização estrutural do que é jurídico, propriamente dito. Então, Hans Kelsen, ele quis dizer o seguinte, olha, isso é jurídico, isso não é jurídico. Né? Ou seja, essas outras interferências reflexivas, analíticas sobre essas ciências, na ciência jurídica, não é jurídico. Não é jurídico. E por isso, de certo modo, maculam ali o fenômeno jurídico puro, né, que se pretende ser puro na visão de Hans Kelsen. Tá bom? Então, amanhã nós vamos estudar a atitude jurídica de Hans Kelsen sobre o princípio, assim, da responsabilidade, causalidade, imputação, que aí, claro, deixa essa reflexão para vocês sobre o caso dos exploradores de cavernas,
o caso dos exploradores de cavernas. Vou mais tarde um pouco, né? Agora eu tenho aula de ética. Se der tempo agora eu posso divulgar lá no grupo. O livro também vou divulgar na plataforma, o caso dos exploradores de caverna, para que vocês possam ler. Quem sabe amanhã nós discutimos um pouco sobre esse caso, né? A tarefa agora é ler sobre tentar, né? Claro, vocês têm outras atribuições, são muito atarefados, né? Mas tentem ler, né? Tentem ler para nós discutirmos amanhã o que vocês fariam, claro, à luz de Hans Kelsen e também à luz de outros pensadores que nós já estudamos. Tentem fundamentar na discussão que nós vamos fazer amanhã, tá bom? Então, vamos começar com essa discussão e aí continuarmos com o pensamento de Hans Kelsen sobre a teoria pura do direito. E uma boa noite a vocês, cuidem-se e tudo vai dar certo, tá bom? Até mais, gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.